Distúrbios alimentares são até bem comuns no meio dos atletas, mas você sabe o que é bulimia? Até onde a minha ignorância permitia entender sobre o assunto, antes de eu começar a fazer as pesquisas, a bulimia era o ato da pessoa descomer depois dela fazer uma refeição, ou depois de comer alguma coisa que ela não deveria, pois ela não gostaria de ganhar peso, com o intuito de perder peso ou de não acrescentar mais, não aumentar o consumo de calorias. Então, para quem não sabe, eu não tenho uma parte do meu sistema digestivo, eu não tenho estômago nem esôfago, eu tenho uma plástica que liga direto o intestino, e então eu penso, se eu não tenho a minha bolsa estomacal, é impossível, para mim, fisicamente, é impossível eu descomer. O diafragma até tem os espasmos, só que ele não tem nada ali para espremer, para sair, entendeu? Então, as coisas estão num lugar diferente, né? Então, realmente, eu não sou capaz de descomer. Então eu penso, então eu sou completamente imune à bulimia. Se eu não posso descomer, então eu sou completamente imune a isso. Nem que eu queira, eu não posso ser bulímico, certo? Não. Não mesmo. Tem vários tipos, cara, isso é incrível. Na verdade, eles são divididos em dois grupos. O grupo purgativo, que é aquele que a pessoa põe para fora aquilo que ela comeu. Isso pode ser por meio de indução ao vômito, pode ser por laxantes, pode ser por diuréticos. Inclusive, quando eu estava lendo uma matéria sobre isso, quando eu vi que existia esse tipo de bulimia, da pessoa ela ficar viciada ou dependente de laxantes e diuréticos para se sentir em paz com ela mesma, para ela conseguir ficar com o peso e o corpo que ela quer. E eu olhei para frente, eu estava tomando um chá que era um chá, como é que ele chamava, meu Deus? Era drenagem e eliminação. Ou seja, era um chá que era laxante e diurético para controle de peso. Eu liguei direto para minha terapeuta, falei, cara, eu tô com distúrbios alimentares. Ela falou para mim, disse assim, não, Eric, distúrbios alimentares não é bem assim. Na verdade, eu vou explicar. A pessoa ela pode ter um transtorno alimentar, que esse precisa ser curado, certo? Porque o transtorno alimentar, ele está te fazendo mal fisicamente e mentalmente, certo? Ele não é uma coisa esporádica, ele não é uma coisa que você decidiu tomar, ele toma conta do seu comportamento e você fica dependente desse comportamento, senão você não vai se sentir em paz mentalmente e você vai se sentir mal fisicamente se não fizer. Esse transtorno alimentar, ele causa distúrbios alimentares. Distúrbios alimentares é quando a sua alimentação sai do seu normal. O distúrbio alimentar, ele nem sempre precisa ser tratado, ele nem sempre pode ser uma coisa ruim para você. E o pior de tudo, às vezes ele é de propósito. Por exemplo, um distúrbio alimentar de propósito. Quando o atleta ele está se preparando para uma competição, por exemplo, o maratonista está se preparando para uma competição de longa distância, ele vai precisar aumentar muito a quantidade de carboidratos nos dias anteriores. Ele vai precisar acumular energia dentro dele, porque ele vai gastar tudo no dia da prova. Ou seja, ele vai causar um distúrbio alimentar, ele vai sair da sua alimentação normal para conseguir alcançar seu objetivo calórico e vai aumentar essa quantidade e pronto, e vai conseguir. Outro distúrbio alimentar que é causado de propósito, mesmo não sendo tão saudável assim, seria, por exemplo, na semana passada, infelizmente, o meu gatinho, ele partiu. Ele foi para o céu dos gatinhos. Eu estava, imagina, aqui é uma pessoa arrasada. Eu estava aqui embaixo. Eu estava realmente destruído. Mentalmente destruído, emocionalmente esgotado, porque eu gostava muito, 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 muito daquele gatinho. E eu que tive que tomar, enfim, ter o trabalho de levar ele pro descanso. Então isso realmente me afetou bastante. Eu sabia da minha condição mental, como é que eu estava, minha condição emocional. Eu peguei um pote daqueles de brigadeiro pronto, desse tamanho assim, comi ele de colher mesmo, eu não estava nem aí se eu estava fazendo dieta, se eu estava me esforçando na academia e tudo mais. Eu estava chateado, eu estava triste, eu queria comer e eu comi. Eu vou falar que não foi tão ruim assim não, viu? Até que me fez bem. Eu sei que não ajuda tanta coisa assim, mas me fez bem, na hora me fez bem. Eu sabia que eu estava fazendo aquele distúrbio alimentar por causa da minha condição emocional. Então, o que acontece? Aquilo não estava me causando um dano. Aquilo era uma coisa, não era uma coisa que eu fazia com costume, entendeu?
Como, por exemplo, há muitos anos atrás, que eu realmente tive o distúrbio alimentar, o transtorno alimentar, que às vezes eu me trancava em casa com potes de sorvete, 3 potes de sorvete, eu ficava comendo aqueles potes de sorvete, eu não sabia nem porquê. Eu não conseguia identificar qual era a coisa que estava me causando aquela necessidade, aquela minha dor que eu estava sentindo dentro. Certo? Então isso aí só realmente o trabalho com a minha terapeuta conseguiu identificar qual era o meu problema, terminar com aquele problema, e eu parei de sentir necessidade de comer compulsivamente para compensar alguma outra coisa, porque eu nem sabia qual era essa outra coisa. Esse é um transtorno alimentar. Mas eu falei que tinham 2 tipos de bulimia, certo? A purgativa e existe também a não purgativa. O que seria uma bulimia que você não coloca para fora? É uma bulimia que você precisa gastar aquilo tudo que você comeu. O que acontece então? Se você comeu por exemplo, o seu almoço, você precisa fazer um exercício físico logo depois para poder gastar todas as calorias que você consumiu. Certo? Você fazer isso porque assim, é muito difícil você identificar um transtorno alimentar, porque assim, a diferença entre uma pessoa que é fit, uma pessoa que cuida do seu corpo, e uma pessoa que está com o transtorno alimentar é a quantidade. Por exemplo, se você não consegue comer sua ceia de Natal sem correr 21 km de manhã para compensar tudo aquilo que você vai comer depois, cara, é melhor você dar uma olhada nisso, porque não está numa base completamente normal. Certo? O seu comportamento ele pode estar com algum tipo de variação e você precisaria ver isso. Se você não consegue, por exemplo, marcar umas férias de 5 dias, sem pegar um hotel que não tem uma academia, cara, por favor, atletas profissionais tiram férias. Outro tipo de bulimia que foi uma surpresa para mim é o jejum. Eu não estou falando de jejum intermitente, isso pode ser até bastante saudável para a pessoa se ela tiver um acompanhamento para fazer isso direito. É um jejum, por exemplo, quando a pessoa ela comeu a mais do que ela se sentiu confortável, ou comeu doces, enfim, ela consumiu aquela quantidade de calorias que deixou ela preocupada, e ela se obriga a ficar um certo tempo em jejum logo depois para compensar isso. Isso não é nada saudável, isso não é planejado. Isso causa danos mentais, psicológicos e causa danos físicos também, além de não fazer emagrecer. E a bulimia? Eu ainda tenho outros tipos de distúrbios alimentares para falar além da bulimia. Se você gostou desse vídeo daqui, você vai deixar o seu like, o seu comentário. Se tiver alguma pergunta a mais sobre esse assunto, eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Você pode fazer qual pergunta que você quiser com total descrição. Eu vou procurar profissionais da área para responder a sua pergunta da forma mais correta possível. Não esquece também de acionar o sininho para receber todas as notificações e até a próxima. Tchau, tchau.